Muitos buscam o axé de seu Zé, mas poucos aguentam o peso da sua mão quando a ingratidão fala mais alto. Hoje, no Contos do Max, você vai conhecer a história de Júlia, que achou que podia enganar o malandro e pagou um preço que ninguém deveria pagar. E antes de começarmos, me diz aqui nos comentários: você tem assistido aos Jogos da Copa? Tem acompanhado a nossa seleção brasileira? Se sim, comente aqui embaixo. Rumo ao Hexa, para eu saber quantos de vocês estão na torcida. Olha, o que eu vou te contar aqui não é brincadeira de criança não. É coisa de quem já bateu a cabeça na parede até não sobrar mais juízo e viu que o mundo espiritual é justo, mas não aceita desaforo de quem cospe no prato que comeu. A Júlia, moça nova, estudada, mas com uma cabeça meio virada para o mundo, estava vivendo um inferno na Terra. Nada dela dava certo. Trabalhava com esse negócio de computador, de vender as coisas pela rede, mas o dinheiro fugia da mão dela como se tivesse pernas. As contas se acumulavam na mesa da cozinha, o aluguel atrasado já ia para 3 meses, e ela via a hora de ser despejada com a trouxa de roupa no meio da rua. Ela chorava tanto, Max, que os olhos viviam inchados, parecia que uma nuvem de azar tinha sentado em cima do telhado dela, e dali não queria sair por nada. Foi numa noite dessas, fria, daquelas que o vento parece que corta a pele da gente, que ela resolveu apelar. Ela não era muito de frequentar, mas sabia que tinha gente que olhava pelos desamparados. Ela se arrumou, pegou o que restava de um pouco de fé que ainda morava no fundo do peito e foi parar numa encruzilhada de chão, dessas que ficam bem no pé de um morro, onde o silêncio é tão grande que a gente escuta o próprio coração batendo. Ela levou uma garrafa de uma bebida boa, um maço daquele fumo forte e umas velas vermelhas e brancas, se ajoelhou ali, no meio da poeira, e com a voz embargada, ela fez o pedido dela. Ela chamou por seu Zé. Disse que se a vida dela mudasse, se aquele aperto no peito sumisse e o dinheiro começasse a entrar, para ela sair da lama em 6 meses. Ela ia fazer uma festa de arromba, ia dar um banquete do bom e do melhor pro povo da rua, ia honrar o nome dele em cada canto, ela prometeu. E quando a gente promete para a entidade, o universo todo para escutar. Naquele momento, ela sentiu um calor subindo pelas pernas. Não foi uma coisa ruim. Foi como se alguém tivesse colocado um casaco pesado nos ombros dela para proteger do relento. Ela ouviu um estalo, seco, vindo de uma árvore ali perto, e um riso baixo, bem baixinho, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Júlia sentiu que tinha sido ouvida, voltou para casa com o peito mais leve, dormiu como não dormia há anos, sentindo que a engrenagem da vida dela finalmente ia começar a rodar para o lado certo, e rodou. Rodou de um jeito que ela nunca imaginou. O que veio depois foi uma chuva de prosperidade que deixou ela cega, mas o que ela não sabia é que o malandro não dorme. E o que é prometido vira dívida sagrada. Ela mal sabia que o ciclo de sorte que estava começando seria o mesmo que ia cobrar o preço de cada centavo que entrasse na conta dela. Rapaz, foi coisa de dias. Não deu nem uma semana inteira depois daquele pedido desesperado, no meio da rua, e a roda da fortuna da moça começou a girar de um jeito que assustava até quem estava acostumado a ver. Reviravolta grande na vida. Ela que não tinha um tostão furado para comprar um pão seco na padaria da esquina, que catava moeda no fundo da bolsa velha para tentar inteirar a passagem de ônibus, de repente viu aquele telefone celular dela não parar de tocar um segundo sequer. Era notificação de venda de internet caindo toda hora, dia e noite, madrugada adentro sem dar descanso. O trabalho dela engrenou de uma forma absurda. Ela começou a vender uns cursos ensinando o povo a ganhar dinheiro rápido, fazendo propaganda pesada dessas casas de apostas, esses joguinhos de telefone que o pessoal perde a cabeça e o salário do mês hoje em dia na ilusão de ficar rico. E o dinheiro começou a jorrar na conta bancária da Júlia, como se fosse água de bica aberta que ninguém consegue fechar mais. Os problemas sumiram rápido demais. As contas que tiravam o sono dela foram todas pagas de uma vez só. O aluguel atrasado, ela resolveu jogando um bolo de nota na mesa do dono da casa, sem nem olhar na cara do homem direito, mostrando uma arrogância inicial que até então estava escondida debaixo daquele choro de coitada. A prosperidade bateu na porta dela com uma força descomunal, e quem via de fora jurava de pé junto que era o puro suor do trabalho honesto dela, porque a bicha gravava vídeo o dia inteiro, muito bem arrumada, maquiada com produto caro, ostentando uma vida de madame de novela que ela não conhecia até a noite da promessa. Mas aí é que entra o veneno perigoso do ser humano,
O dinheiro, quando bate na mão de quem não tem estrutura moral nenhuma, ele não muda a essência da pessoa. Ele apenas funciona como uma lente de aumento bem grossa e mostra o que ela sempre foi por dentro de verdade. A Júlia foi se transformando numa mulher irreconhecível em questão de semanas. A humildade e o desespero que ela levou, lá naquele cruzamento de terra, foram deixados no meio da poeira mesmo. Esquecidos junto com as velas que derreteram na calçada, ela virou as costas sem dó nem piedade para quem ajudou ela na pior fase da vida. Parou de falar com as amizades antigas que dividiam um prato de comida com ela quando a despensa estava vazia. E começou a andar com o nariz tão empinado que parecia que ia chover dentro das narinas dela. O prazo dos 6 meses estava correndo depressa no calendário. O dia de cumprir a palavra sagrada, de fazer o banquete farto, de entregar o que foi acordado para o dono dos caminhos, estava chegando bem perto, mas a cabeça dela já estava navegando em outro mar de ilusão. Ela começou a gastar rios de dinheiro com pura futilidade, foi parar na mesa de cirurgia de clínica cara, para fazer um monte de procedimento estético no rosto, na barriga, esticou a pele aqui, puxou ali, mudou o formato do nariz, comprou bolsa de grife importada que custava o preço de um carro zero, perfume caríssimo, viajou para fora do país, tudo pago à vista no dinheiro vivo, e esbanjando nas redes sociais sem parar, mostrando para milhares de seguidores que ela era a dona do mundo e que ninguém podia parar o sucesso financeiro dela. Ela dava presentes muito caros para umas amizades novas, gente vazia que só estava ali encostada por causa da grana, bancava jantar em restaurante chique todo santo dia, e daquela promessa pesada que tirou a corda do pescoço dela no momento de maior desespero, ela não lembrava mais de jeito nenhum. Ou melhor, ela fingia muito bem que não lembrava, porque no fundo da consciência, todo mundo sabe o tamanho exato da dívida que contrai. Quando finalmente chegou a semana exata de pagar a dívida espiritual, o negócio começou a ficar com um clima esquisito na família. Uma tia velha dela, uma senhora de muito respeito que sabia de todo o sufoco do passado e da promessa feita no choro, chegou a procurar a moça e tentou tocar no assunto com muito cuidado. Tentou dar um conselho de gente mais velha, daquelas que conhecem os mistérios profundos do mundo e sabem que com a espiritualidade não se brinca. Mas a Júlia olhou para a cara enrugada da tia e deu uma risada alta, daquelas risadas secas que dói o ouvido de quem escuta de tão carregada, de soberba e desprezo que vem junto, e falou com a boca cheia de orgulho cego que não devia absolutamente nada a ninguém debaixo desse céu estrelado. Ela teve o desplante, a coragem absurda de bater no próprio peito estufado e dizer que tudo o que ela tinha conquistado na vida era mérito único e exclusivo do próprio esforço, que ela tinha virado noites em claro trabalhando pesado no tal do mercado digital, que a inteligência era todinha dela, e não satisfeita com a ingratidão gigantesca, a moça ainda usou o nome de Deus em vão para justificar a própria falha de caráter, dizendo que estava caminhando com o divino, que o Criador era o único salvador dela e que ela não precisava de jeito maneira ficar alimentando crendice popular ou dando comida para quem não existe. Ela renegou com todas as letras a força que salvou a pele dela da miséria absoluta. Fechou a porta na cara da mesma energia que abriu todos os caminhos financeiros que ela tinha. E seguiu a vida, como se nada tivesse acontecido de diferente, gastando o que não cabia na bolsa com mais e mais viagens de luxo, gravando vídeo no banco de carro importado, rindo da cara de quem acreditava em força espiritual, se achando totalmente intocável. Mas o mundo invisível, ele tem um relógio próprio muito bem ajustado. Ele não cobra com juros de banco, ele cobra com a paz de espírito. E a balança da justiça lá de cima nunca atrasa um segundo sequer, quando a dívida é feita no fio do bigode. E o pior de tudo é que a pessoa, quando está totalmente cega pela ganância, ela ignora até os avisos claros que o próprio corpo humano começa a dar. Porque o dinheiro não compra o que a justiça divina tira da gente. A Júlia, que vivia esbanjando energia nos vídeos da internet com aquele sorriso largo no rosto, começou a sentir o peso da quebra de palavra na própria saúde de forma muito repentina. A imunidade da moça despencou de uma hora para a outra de forma assustadora. Ela, que nunca pegava nem um resfriado fraco na época do frio, passou a viver com o nariz completamente entupido, uma tosse seca e feia que rasgava a garganta de madrugada. Febre alta que vinha do nada e ia embora sem explicação médica nenhuma.
As gripes se tornaram constantes e muito fortes. O corpo vivia dolorido demais, como se ela tivesse carregado saco de cimento nas costas o dia inteiro no sol quente. Ela gastou uma nota preta com remédio de farmácia. Foi em médico particular de nome famoso na cidade. Pagou consulta a peso de ouro. E os exames de laboratório nunca mostravam nada de errado com o organismo dela. O doutor de jaleco dizia que era estresse de muito trabalho acumulado. Passava uma vitamina qualquer, ela tomava a caixa inteira e não resolvia absolutamente nada. A saúde dela estava sendo sugada lentamente pelas beiradas, como se uma raiz invisível e muito profunda estivesse puxando a vitalidade da moça direto para a terra fria. Mas mesmo adoecendo, sentindo fraqueza nas pernas na hora de levantar da cama, ela não dava o braço a torcer de jeito nenhum. Ela rebocava a cara com maquiagem pesada para esconder as olheiras, ligava aquela luz forte e redonda de gravar vídeo para a internet, disfarçava a voz grossa e anasalada e continuava enganando o povo com as vendas de joguinho viciado, sorrindo para a tela de vidro do telefone, como se o corpo dela não estivesse pedindo socorro por conta de uma dívida muito maior e mais perigosa que qualquer fatura de cartão de crédito. O dia marcado para o tal do banquete de agradecimento passou em branco no calendário da parede. Nenhuma vela foi acesa, nenhum copo de bebida foi servido no canto da casa, nenhuma palavra de agradecimento foi proferida para o alto. A casa de luxo dela continuou do mesmo jeito impecável. A Júlia passou o dia inteiro gravando material de venda de forma gananciosa, mentindo para o povo simples na internet sobre aqueles ganhos fora do normal, empurrando plataforma de aposta duvidosa para quem já não tinha quase nada no bolso. E deitou a cabeça no travesseiro macio, achando que estava tudo perfeitamente certo na vida dela, que tinha passado a perna no destino e que a palavra dada na encruzilhada não valia de nada no fim das contas. Mas foi exatamente na madrugada do 7º mês, logo após o prazo da promessa se esgotar por completo, que o ar de dentro daquela casa blindada começou a ficar pesado de um jeito que sufocava o peito. A riqueza material continuava toda lá no mesmo lugar. A cama era muito cara e espaçosa, os móveis eram de madeira de alto padrão, mas a temperatura do ambiente não era mais a mesma de antes. Parecia que um bloco de gelo gigantesco tinha sido esquecido no meio da sala de estar, esfriando até o osso. E numa noite muito comum, enquanto ela contava os lucros enormes do dia no aplicativo do banco iluminando o rosto cansado com a luz forte do celular, o cachorro de estimação pequeno que ela tinha comprado por uma fortuna começou a latir de forma desesperada e violenta. Virado de frente para uma parede completamente vazia do corredor comprido, ela achou que fosse apenas algum inseto no rodapé. Tentou espantar o bicho batendo palma e gritando, mas o animal não parava de latir de jeito nenhum. O pelo das costas dele ficou todo espetado de ponta a ponta, parecendo agulha, e ele começou a chorar de um jeito muito sofrido e agoniado, escondendo o rabo no meio das pernas, tremendo muito, e correndo apavorado para se esconder debaixo do sofá mais pesado da casa. Ela riu daquela cena boba, chamou o cachorro de frouxo e mimado, e virou as costas para ir dormir o sono dos injustos. Mas pouco antes de conseguir fechar a porta de madeira do próprio quarto, o clima pesou de vez, derrubando a pressão dela, e ela ouviu com uma clareza que machucou o ouvido um barulho metálico, muito fino, lento e demorado, vindo da porta principal lá da frente da casa, como se alguém estivesse testando a maçaneta de metal com a ponta dos dedos, bem devagarzinho, roçando a unha no ferro, avisando, sem dizer uma única palavra, que a hora da cobrança tinha acabado de começar. Olha, Max, como eu te escrevi lá naquele e-mail longo, a coisa toda não parou só naquele susto bobo do cachorro na sala de jeito nenhum, porque quem deve e não paga não tem um minuto de paz debaixo desse céu estrelado. A Júlia começou a perceber que o próprio quarto dela de dormir, aquele mesmo cômodo chique todo decorado com móveis caros e cama espaçosa, já não era mais um lugar de descanso absoluto, toda santa noite. Na hora que ela apagava o abajur de luz amarela para tentar fechar o olho e descansar o corpo doente daquelas gripes fortes que não curavam nunca, ela sentia uma figura pesada parada no canto exato perto da porta do guarda-roupa de madeira. Não era uma coisa que ela conseguia enxergar com os próprios olhos no meio do breu da noite fechada, mas a intuição da pessoa avisa o perigo. O peso do ar em cima do peito esmaga a respiração sem pedir licença. Ela tentava virar para o lado da parede, apertando a cara no travesseiro macio para fingir que estava sozinha no quarto, mas a sensação constante de ter um par de olhos cravados nas costas dela não deixava a moça pregar o olho direito. O corpo dela tremia muito debaixo do cobertor grosso.
O suor frio escorria na testa, mesmo com o clima gelado que tomou conta da casa inteira. Ela sabia perfeitamente bem que tinha alguma coisa ali dentro, observando cada movimento que ela fazia no escuro. Uma energia parada, cobradora. Esperando pacientemente a conta financeira e moral aumentar ainda mais um pouco, o medo começou a tomar conta da rotina dela, de um jeito que a maquiagem cara importada já não conseguia mais tampar as olheiras fundas no rosto cansado. O nariz dela vivia vermelho de tanto chorar escondida no chão do banheiro, a saúde afundando cada vez mais rápido ladeira abaixo. E o pior de tudo é que o tormento não ficava restrito apenas no cantinho do quarto, não. Foi numa madrugada de terça-feira muito pesada que a cobrança auditiva começou de verdade para destruir a sanidade mental da moça. A casa inteira estava afundada numa mudez absoluta. Ninguém falava nada. Nem os carros passavam na rua lá fora para quebrar o clima tenso. E deitada de barriga para cima, encarando o teto branco, a Júlia escutou o primeiro estalar de dedos. Um estalo seco, alto e ríspido, vindo bem do meio do corredor comprido que dava acesso para a sala principal. Ela travou o maxilar na mesma hora. Prendeu a respiração, tentando achar uma explicação lógica na cabeça teimosa dela. Pensou que fosse a madeira velha do telhado estalando com a mudança de temperatura da madrugada. Mas logo em seguida veio outro estalar de dedos, dessa vez muito mais perto da porta do quarto dela, num ritmo muito marcado, compassado, parecendo música de roda tocada de um jeito totalmente ameaçador. E logo depois do segundo estalo, o som da pisada firme começou a castigar o assoalho da casa, uma batida pesada de sapato de cromo. Aquele sapato duro de couro de bico fino e salto de madeira que bate no chão fazendo um barulho inconfundível. A pisada não tinha pressa nenhuma. Era um caminhar lento de quem tem todo o tempo do universo para buscar o que é seu por direito. A batida do sapato vinha da sala, arrastava de leve na curva da parede divisória e parava bem na frente da porta de madeira do quarto da Júlia. A maçaneta de metal balançava de leve de cima para baixo, como se a mão invisível da justiça estivesse ali segurando o trinco, mostrando para a moça que a barreira de segurança daquela casa chique não servia de absolutamente nada contra quem vem do lado de lá. Ela enfiava-se da cabeça debaixo do lençol e rezava desesperadamente para aquele Deus que ela usou o nome em vão na hora da arrogância plena. Mas a resposta divina nunca vem para acobertar uma dívida feita de propósito na encruzilhada. A batida do sapato de cromo continuou atormentando a cabeça da moça por noites a fio, tirando a força de vontade dela pedaço por pedaço. E você pensa que a cobrança ficou apenas no campo espiritual atormentando o sono? Você se engana redondamente, porque a entidade, quando resolve fechar o cerco para ensinar o valor real da gratidão, ela mexe exatamente naquilo que a pessoa tem de mais precioso. E o tesouro intocável da Júlia era aquele dinheiro todo que ela ostentava nas redes de computador o dia inteiro. A fonte da riqueza repentina secou de um jeito que assustou todo mundo ao redor dela. Os vídeos dela, que antes alcançavam milhares de pessoas na internet, começaram a não dar mais resultado nenhum de visualização. A plataforma de venda trancou as contas bancárias dela do nada, alegando um problema qualquer no sistema de segurança. O dinheiro que estava preso lá não podia ser sacado de jeito maneira para pagar as despesas que continuavam chegando altas. As vendas diárias daqueles joguinhos de aposta caíram para zero em questão de 3 dias contados no relógio. A torneira da fortuna foi fechada com a mesma força brutal que foi aberta lá atrás no chão de terra. E com a falta do dinheiro vivo na mão, o castelo de cartas da moça começou a desmoronar inteiro em cima da cabeça dela. Aquelas amizades novas que viviam penduradas no pescoço dela, em restaurante caro, desapareceram como fumaça no vento forte. Ela mandava mensagem no telefone pedindo um favor pequeno, chamando para conversar num momento de aflição, e ninguém respondia mais. O celular dela, que antes não parava de tocar um único segundo, com notificação de ganho financeiro, agora parecia um pedaço de plástico inútil jogado no canto do sofá da sala. As pessoas que ela bancava com puro luxo e viagem, cara, viraram as costas sem a menor cerimônia, deixando a Júlia provar do mesmo gosto amargo da rejeição que ela própria serviu de bandeja para a família e para os amigos antigos, na época da soberba máxima. A roda gigante da vida tinha dado a volta completa sem pena, e agora ela estava sentada lá embaixo de novo sentindo o baque da queda. Para piorar a situação desgraçada da moça, acidentes muito esquisitos começaram a brotar na vida dela de forma constante e perigosa. A proteção invisível foi totalmente retirada do corpo dela, deixando a carne exposta para o azar,
Um dia ela foi tentar fazer um café simples na cozinha logo cedo, e a garrafa térmica de vidro explodiu sozinha na mão dela. Sem motivo aparente, jogando água fervendo para todo lado e queimando-te o braço esquerdo dela inteiro de dar bolha na pele. Outro dia, dirigindo aquele carro importado que ela comprou no dinheiro vivo para se amostrar nas fotos, o pneu estourou do nada no meio de uma avenida reta e muito bem asfaltada. O carro rodou na pista perigosamente cantando pneu. Quase bateu de frente num caminhão grande de carga, e ela só não sofreu um desastre muito pior, porque a conta final ainda não tinha sido apresentada de fato na mesa. Ela chegou em casa tremendo dos pés à cabeça, com a roupa completamente suja de suor, chorando de um desespero real que rasgava o peito no meio, sentindo na própria pele ardida que o cerco da cobrança espiritual estava fechando o laço bem apertado no pescoço dela. A casa continuava gelada, parecendo um frigorífico de açougue. As luzes das lâmpadas começaram a piscar sozinhas com muita frequência, enchendo o ambiente de uma energia de puro terror psicológico, e toda vez que ela tentava gravar algum vídeo para tentar reverter a falência iminente e conseguir um trocado qualquer para comprar comida, a tela do telefone dela travava inteira, congelando a imagem. O som saía todo distorcido, parecendo uma risada baixa e arrastada de deboche. O universo digital expulsou a moça sem dó nem piedade daquele pódio de mentira. Ela percebeu da pior maneira possível que quem dá os caminhos tem a chave de ouro na mão para trancar todos eles quando a palavra vira mentira deslavada, e que o dono da encruzilhada estava ali, muito presente na vida dela de um jeito que ninguém gosta de conhecer, acompanhando de perto a queda dolorosa de quem achou que podia fazer o invisível de trouxa sem pagar o tributo no final do prazo. A pior parte de perder tudo de uma hora para outra não é apenas ficar sem o dinheiro de papel na mão para pagar as regalias do dia a dia. A pior parte de verdade é você assistir a sua própria cabeça derreter por dentro sem poder pedir socorro para uma viva alma. Nesse mundo enorme, a Júlia já não tinha mais coragem de colocar a cara para fora daquela casa chique que acabou virando um verdadeiro presídio particular de luxo. A despensa farta dela começou a minguar numa velocidade assustadora. A comida boa estragava muito antes do prazo de validade na prateleira. A geladeira grande de inox vivia praticamente vazia porque as contas bancárias continuavam totalmente travadas pela justiça dos homens sem explicação cabível nenhuma. Ela tentou ligar de volta para a família, pedindo penico. Tentou mandar mensagem comprida chorando miséria para aquela mesma tia idosa que ela humilhou e enxotou na época da arrogância cega. Mas o telefone chamava sem parar até cair na caixa de recado, como se a linha tivesse sido cortada do lado de lá. Parece que o universo fechou uma redoma grossa de vidro em volta da moça e isolou ela num canto isolado, onde ninguém mais conseguia escutar o choro de desespero dela. A saúde foi para o buraco de forma definitiva e cruel. A febre alta batia toda santa noite pontualmente na mesma hora no relógio da parede. Ela suava bicas de água deitada no meio da cama desarrumada, sentindo um frio cortando a espinha de ponta a ponta, tremendo muito debaixo do cobertor caro, sentindo que o próprio oxigênio da casa estava rejeitando a respiração dela ali dentro. O ar pesava muito nos pulmões doentes, e as madrugadas passaram a ser o verdadeiro tormento de nervos da moça. A justiça que vem do lado invisível da vida não tem a mesma pressa falha que a nossa justiça da terra. Ela trabalha cozinhando o juízo da pessoa em fogo brando, até não sobrar uma gota de orgulho inteiro. A cobrança já não ficava restrita apenas na ausência de ruído da madrugada torturante. As próprias coisas materiais dentro da casa começaram a se revoltar contra a presença dela de forma muito bruta e direta. As portas dos armários de madeira maciça da cozinha batiam sozinhas com uma força absurda que chegavam a quebrar as dobradiças de metal no meio. As gavetas do quarto amanheciam todas escancaradas, com as roupas de grife jogadas no chão gelado, parecendo lixo descartável. Os vidros dos espelhos caríssimos da sala apareceram completamente trincados de uma ponta à outra, formando uma teia de aranha no vidro, sem que ninguém tivesse encostado um único dedo neles. A Júlia andava encolhida, miúda, caminhando rente pelas paredes da própria casa com os olhos esbugalhados. O cachorro de raça que ela comprou no impulso já não ficava mais no mesmo ambiente que ela de jeito maneira. O bichinho vivia escondido, tremendo muito num canto apertado da área de serviço, recusando até a comida do pote. O pavor de perder o restinho de sanidade mental tomou conta do coração da moça de um jeito irreversível. Ela tentou fazer uma reza torta num momento de agonia profunda.
Chegou a ajoelhar no meio da sala deitada, de cara no tapete felpudo, pedindo perdão para o vazio do teto. Mas o perdão é uma coisa fina que tem que brotar do peito limpo e não do puro desespero de quem perdeu a pose e o controle da situação. A força que vem de lá não se comove nunca com lágrima rala de quem só lembra de abaixar a cabeça quando a corda aperta no gogó. A tempestade perfeita sempre escolhe o momento de maior fraqueza da pessoa para desabar com toda a fúria acumulada. E foi numa sexta-feira de chuva muito pesada lá fora que o aviso materializou a marca dele. De vez dentro do espaço daquela mulher, a energia da casa estava tão carregada, tão densa e insuportável, que a energia elétrica caiu do nada no quarteirão inteiro, deixando a moça no meio de um breu sufocante, iluminado apenas pelos clarões dos relâmpagos fortes que rasgavam o céu, rasgando a cortina da sala. Ela estava completamente encolhida no sofá, tapando os próprios ouvidos com as duas mãos, apertando com muita força para tentar abafar o barulho constante daqueles estalos secos de dedo que pareciam estar pipocando dentro da cabeça dela. Agora, o ambiente inteiro cheirava a mofo e a umidade pesada, quando do absoluto nada um estrondo colossal veio da porta principal da casa. Não foi uma batida de mão espalmada pedindo para entrar. Foi um impacto bruto, seco e violento de fazer tremer a parede inteira, levantando poeira do gesso do teto. Ela deu um pulo do estofado com o coração disparado saindo pela boca, pegou a lanterna fraca do telefone celular que já estava apontando bateria no fim e foi caminhando muito devagarzinho pelo corredor da sala, sentindo um peso esmagador afundando o peito. Cada passo arrastado que ela dava para frente parecia que tinha uma bigorna de ferro amarrada nos calcanhares dela. A respiração puxava curta pela boca por causa das gripes mal curadas. E quando ela finalmente conseguiu clarear o meio da sala de estar com a luz amarela e fraca, do telefone tremendo na mão, as pernas dela amoleceram na mesma hora, recusando a sustentar o peso do corpo. O chão de madeira chique da casa estava completamente forrado de ponta a ponta com cartas de um baralho muito antigo e sujo nas bordas, espalhadas de um jeito incrivelmente calculado, cobrindo o tapete todo, formando um círculo perfeito no meio do ambiente fechado, sem que ninguém humano tivesse entrado ali dentro para fazer aquele desenho macabro. As cartas estavam todas viradas para cima, mostrando os naipes vermelhos e pretos, brilhando fosco na luz tremida do celular. Um cheiro muito forte de fumaça de charuto invadiu a sala inteira na mesma hora, causando uma ânsia de vômito violenta na moça. Ela olhava para aquele chão forrado de baralho, tentando buscar qualquer tipo de explicação racional no fundo da mente doente dela. Mas a racionalidade tinha ido embora. Faz tempo daquela casa amaldiçoada pela quebra de palavra. O frio do ambiente congelava as pontas dos dedos dela. A visão embaçava com as lágrimas descendo quentes no rosto pálido, e o terror puro e primitivo atacou a garganta da moça como se fosse uma mão invisível apertando bem firme o pescoço dela, tirando o restinho de ar que sobrava. Mas o pior detalhe daquela madrugada de chuva ainda estava grudado na madeira bruta da porta de entrada, esperando os olhos dela encontrarem a lanterna do celular. Subiu devagar, iluminando o centro exato da porta de madeira maciça, e a Júlia começou a soluçar de puro pavor, sentindo as pernas cederem de vez. No meio da porta tinha uma única carta cravada muito fundo na madeira. Não estava colada com fita, não. Estava afundada de um jeito totalmente impossível. Cravada direto na fibra dura da porta como se fosse uma faca amolada. Era a carta do As de Paus Velho, e muito gasto, o símbolo máximo da força inquebrável e do peso implacável da justiça no carteado antigo da vida. A mensagem estava ali exposta e nítida para quem quisesse entender o tamanho do buraco. A dívida antiga foi finalmente cobrada na mesa, e o dono dos caminhos não estava para brincadeira de mau gosto com quem zomba do acordo feito debaixo do sereno na encruzilhada de terra. Ela encostou a mão muito trêmula na porta, tentando arrancar a carta dali no desespero cego. Puxou com toda a pouca força que ainda restava no corpo adoecido, mas o papel do baralho parecia que tinha virado uma chapa de aço e não descolava por nada desse mundo. As lágrimas grossas caíam no chão da sala se misturando com as outras cartas espalhadas, formando poças pequenas no assoalho. A ficha pesada finalmente tinha caído inteira em cima das costas dela. O dinheiro fácil sumiu do mapa, a saúde foi completamente destruída e minada por dentro, a paz de espírito evaporou no ar, e agora o castigo tomou conta do espaço físico dela de vez, avisando que a queda definitiva estava muito perto de engolir ela por inteiro. Max.
A pessoa, quando chega no fundo do poço, acha que não tem como piorar mais a situação desgraçada da vida, mas o mundo invisível sempre tem um alçapão afiado escondido debaixo do lodo, esperando a hora certa de abrir de vez sob os pés de quem foi ingrato com o sagrado. A rotina da Júlia, a partir daquela noite terrível, do baralho espalhado na sala, virou um verdadeiro hospício particular, de porta trancada por dentro. O apartamento chique que ela montou com tanto luxo de mentira e muita soberba no coração apodrecia a olhos vistos, parecendo uma fruta largada no meio do sol quente de janeiro. As paredes da sala, que antes tinham uma pintura fina muito cara, começaram a descascar do teto até o rodapé, soltando umas placas grossas e úmidas de tinta velha no assoalho da casa de um dia para o outro. O encanamento de água limpa entupiu por completo, de forma inexplicável, trazendo um odor de esgoto muito forte para dentro dos ralos do banheiro e da pia da cozinha, empesteando o ar do lugar inteiro. Ela passava os dias trancafiada, sentada no canto daquele sofá de grife, com os joelhos finos encolhidos contra o peito doente, tossindo uma tosse seca e feia que rasgava a garganta de tanta fraqueza acumulada nessas semanas puras de agonia e desespero constante. O telefone celular dela, que antigamente não parava de apitar com venda enganosa, agora não dava mais nem torre de sinal da operadora para tentar ligar para ninguém desse mundo. A internet da residência foi cortada. Sem aviso, por pura falta de pagamento das faturas, e as contas do banco continuavam totalmente travadas num bloqueio absoluto da justiça terrena, que não deixava ela comprar um único pão de sal na padaria da esquina para forrar o estômago vazio que roncava de dor. A moça, que ria na frente da câmera rodeada de sacola de loja de luxo, agora definhava feito um vegetal esquecido no fundo de uma gaveta suja, provando na própria carne o gosto cruel da palavra rasgada e do acordo que foi cuspido no chão no meio da prepotência dela. O tormento mental tomou conta do juízo da moça de um jeito tão bruto que a luz brilhante do dia não trazia mais o menor alívio para a cabeça fadigada dela. Você pensa que essas coisas de cobrança espiritual e assombro pesado só acontecem nas madrugadas de breu completo, quando a falta de luz esconde os cantos ameaçadores da casa. Mas o cobrador lá do outro lado, quando tem a razão absoluta junto com ele, não respeita horário de relógio e nem claridade de sol batendo na janela. Não. A Júlia começou a ver pelo rabo do olho, muito cansado, umas formas altas e densas cruzando o corredor comprido da casa bem no meio do dia ensolarado. Ela estava de pé tentando ferver um pingo de água suja na chaleira, amassada para fazer um chá ralo, e via de repente o reflexo de um vulto muito grande, encostado no batente de madeira da porta da cozinha, apenas observando o sofrimento calado dela. Braços cruzados, a figura imensa não falava uma única palavra da boca para fora, não fazia ameaça declarada em voz alta, mas o peso daquela energia vingativa amassava a espinha dorsal da moça de cima a baixo, causando um tremor violento no corpo doente. O barulho daquelas batidas de sapato de couro duro de bico fino se tornou a trilha sonora oficial da desgraça cotidiana dela. A pisada ríspida ressoava no piso de madeira a qualquer hora da tarde, batendo de frente com o restinho de sanidade que ela lutava para não perder. Toque, toque, toque. Bem devagar no corredor. O caminhar de quem passeia, passeando dentro da residência como se fosse o verdadeiro dono do pedaço, segurando a escritura na mão e cobrando o aluguel da alma. Ela corria para fechar as portas de vidro da varanda na tentativa louca de abafar o ruído da própria mente adoecida, tapando os ouvidos com muita força, usando um travesseiro fedorento que sobrou em cima da cama desarrumada. Mas a batida implacável da pisada estava fincada nas entranhas da cabeça dela, feito uma broca de ferro perfurando o juízo sem dó nem piedade da devedora. Você imagina a cabeça de uma pessoa que poucos meses antes estava bebendo bebida muito cara na beira de uma piscina de hotel gringo, rindo da cara de quem acreditava na força da cruz e do encruzado. A Júlia não conseguia mais engolir o próprio choro soluçado de tanta humilhação que a energia vital dela estava passando ali dentro daquela jaula de gesso e tijolo. O cabelo bonito dela, que vivia muito bem escovado, com um produto de salão de beleza rico, começou a soltar do couro cabeludo, caindo em tufos grossos no chão molhado do banheiro, entupindo o ralo de vez. A pele lisa do rosto ficou completamente amarelada e com um aspecto muito feio, de doente terminal, que a medicina dos homens não consegue nem dar nome no papel de receita médica, porque a ferida real ali não era da carne perecível, a doença braba era da alma, apodrecendo muito rápido por causa do crime de ingratidão pura.
As unhas compridas dela, que viviam perfeitamente pintadas de vermelho, quebravam no sabugo, sangrando a ponta dos dedos, sujos de poeira da própria casa desmoronando. O corpo inteiro dela definhava na mesma velocidade assustadora que a mobília cara da sala ia se desfazendo e acumulando sujeira grossa, e as memórias daquela tia idosa que ela xingou e humilhou na frente de todo mundo voltavam na mente da moça rasgando o peito como se fossem facadas de arrependimento tardio. Ela chegou a pegar o telefone fixo do apartamento na tentativa desesperada de escutar a voz de qualquer parente antigo que fosse apenas para não enlouquecer de vez, naquela quietude torturante. Ela discava os números de cabeça com o dedo trêmulo, chorando litros de lágrima quente. Mas a linha nunca chamava do lado de lá de forma normal. A única coisa que saía do fone de plástico, encostado no ouvido dela, era um chiado estático muito agudo, misturado com uma vozinha rouca, dando umas risadas baixinhas e debochadas do sofrimento dela. A comunicação humana tinha sido arrancada da vida dela de forma sumária, e ela percebeu que estava totalmente isolada numa dimensão isolada de dor e cobrança, sem ter para quem gritar. E foi aí, nesse pico máximo de humilhação e sofrimento, que o instinto selvagem de sobrevivência bateu na cabeça oca dela pela última vez, num sopro rápido de lucidez cega. Porque quando a água lodosa bate no queixo para afogar, a pessoa de vez ela tenta nadar de qualquer jeito, mesmo sem saber bater os braços na correnteza braba. A Júlia percebeu de forma muito ríspida que se ela continuasse encolhida ali dentro daquela prisão apodrecida, ela ia acabar morrendo aos pouquinhos, definhando no tapete sem ninguém dar por falta dela no mundo dos vivos. Ela juntou a pouca reserva de força física que restava naquelas pernas, bambas de joelho fraco. Vestiu um casaco bem grosso e pesado para tentar esconder a magreza cadavérica e o tremor de frio do corpo febril. Colocou a última nota amassada de dinheiro de papel que ela encontrou enfiada no fundo de uma gaveta do criado mudo dentro do bolso da calça frouxa e decidiu numa coragem forjada a fogo que ia tentar voltar lá naquele mesmo local de terra, no pé do morro onde ela fez a promessa original de toda essa confusão. Ela queria sair de casa de qualquer maneira para pedir arrego na rua. Queria se ajoelhar de novo na mesma poeira do cruzamento e implorar clemência, chorando sangue para tentar negociar um prazo novo de pagamento com um malandro e salvar o resto de juízo que sobrava no cérebro dela. A ideia maluca era pegar um ônibus velho qualquer na avenida lá embaixo e tentar desfazer a besteira monstruosa com o restinho de voz embargada que ela mantinha na garganta raspada. Ela caminhou, tropeçando nas próprias pernas até a porta principal da sala, desviando com pavor daquelas cartas velhas de baralho que continuavam grudadas no piso de madeira manchado. Segurou com as duas mãos trêmulas na maçaneta de metal gelado, sentindo um suor de bica escorrendo na testa quente, e girou o trinco com todo o peso do corpo puxando a folha de madeira para tentar sair correndo na calçada, sem olhar para trás buscando um pingo de socorro e de misericórdia. Mas o universo, quando quer cobrar a conta de forma definitiva, ele bate a porta na cara do devedor e joga a chave enferrujada no meio do oceano. Para ninguém nunca mais achar, a porta de entrada não moveu um único milímetro sequer de dentro do batente de metal da parede. A fechadura emperrou de um jeito totalmente medonho, parecendo que tinha uma parede imensa de cimento maciço, travando o outro lado da entrada segurando a fuga da moça. E por mais que a Júlia puxasse a maçaneta com violência, raspando a pele dos dedos na lata fria e batendo o próprio ombro, osso contra a madeira dura, chorando um pranto alto e amargurado, a casa de luxo provou que tinha virado um cofre lacrado, engolindo a moça de vez para o grande acerto de contas, que não podia mais ser adiado. O desespero virou uma mistura intragável de raiva impotente com terror de fim de mundo. Ela chutava a parte de baixo da porta com raiva cega, machucando o pé descalço, até arrancar a unha fina no assoalho. Ela berrava pedindo socorro, esmurrando a divisória da sala, com os punhos fechados até ralar a pele rala, e sangrar as juntas sujando a parede branca de mancha vermelha. Ela largou a porta trancada e correu desesperada para a sacada de vidro da varanda, tentando abrir a janela de correr para gritar por alguém na rua escura lá embaixo do prédio. Mas as trancas do vidro também não cediam de forma nenhuma e não arrebentavam nem na base do chute bem dado. O fecho duro de alumínio rejeitava a destravar, e o vidro parecia chapa de cofre de banco protegendo o castigo de dentro para fora. A residência inteira impedia a fuga dela de uma maneira que nenhuma lógica da engenharia conseguia explicar.
E no exato instante que ela se jogou deitada no chão da sala, desistindo de brigar contra a força da tranca invisível e aceitando a derrota completa da vida material dela, a temperatura do ar despencou num nível tão bruto que fumaça branca saía da boca da moça. Um frio agressivo começou a queimar o rosto dela, parecendo navalha raspando na carne, e as pisadas pesadas daquele sapato de couro recomeçaram a marcar o assoalho lá na ponta final do corredor do quarto. Só que agora, o ritmo não era lento e vagaroso das madrugadas antigas, não. A batida vinha apressada, muito furiosa, marcando o chão num compasso acelerado de marcha pesada, na direção exata da sala, onde ela estava encolhida no chão, avisando com cada estampido na madeira que o dono do baralho tinha acabado de chegar fisicamente para recolher a aposta inteira, que foi fraudada, e o acerto de contas final estava a um passo de distância do peito dela. Max, meu caro, o que aconteceu naqueles minutos finais dentro daquele apartamento de luxo, que de luxo já não tinha mais nada, além da carcaça podre, é algo que faz o cabelo da nuca de qualquer homem de respeito levantar feito cerda de porco brabo. Porque quando o malandro decide que a conta da ingratidão chegou no limite, ele não deixa ponta solta e nem aceita acordo de última hora, a Júlia estava ali, prostrada no chão gelado da sala, com as roupas rasgadas, o rosto pálido e sujo de poeira, os olhos arregalados de puro terror, assistindo a própria realidade se dissolver diante da fúria que vinha lá do fundo do corredor. As batidas do sapato de couro de cromo, aquele barulho de madeira batendo em madeira dura, não eram mais som, era uma pulsação rítmica que comandava o próprio coração dela. O quarto, a sala, o corredor, tudo parecia ter virado uma coisa só. Um funil escuro e infinito onde a única saída era encarar a verdade que ela tentou esconder debaixo daquela montanha de dinheiro sujo. O frio era tão intenso que os dentes da moça batiam de forma incontrolável. Um som seco, tic-tac, tic-tac, acompanhando o compasso das pisadas que vinham chegando cada vez mais perto, cada vez mais pesadas, cada vez mais inevitáveis. E ela, num último lampejo de consciência que ainda restava na cabeça destruída, entendeu que ali não era a morte física que estava batendo na porta, não, era algo muito pior. Era a ruína total de tudo o que ela construiu sobre a base da mentira e do desrespeito. Era o momento da balança finalmente equilibrar o prato, tirando de um lado o excesso de soberba e colocando do outro o peso insuportável da justiça que não perdoa quem falta com a palavra dada no sagrado chão da encruzilhada. Quando o vulto parou exatamente na entrada da sala, a escuridão que vinha do corredor parecia ter densidade. Parecia uma cortina de fumaça preta que bloqueava qualquer resquício de luz que ainda pudesse entrar pelas frestas das janelas trancadas. A figura era alta, imponente, com o desenho de um chapéu de aba larga fazendo uma sombra projetada no assoalho, uma sombra que parecia viva, que parecia se mover como se estivesse respirando ali no meio da sujeira. Ela não via o rosto, porque o rosto de quem traz a justiça divina não precisa de traços. Ele é o próprio reflexo do medo de quem deve. E o cheiro, aquele cheiro característico de charuto caro, forte, impregnado de terra, misturado com o aroma de alfazema seca e fumo de rolo, invadiu cada canto do apartamento, sufocando a moça até ela sentir que o peito dela ia abrir ao meio. Não houve grito, não houve conversa, não houve explicação. Porque quem vive na soberba não entende linguagem de perdão. Houve apenas o estalar de dedos. 1, 2, 3 estalos secos, um após o outro, que soaram como tiros dentro daquela sala vazia. E no último estalar, a Júlia sentiu uma pressão descomunal nas costas, como se uma mão pesada e invisível tivesse empurrado ela com toda a força para dentro do próprio abismo que ela cavou. Quando decidiu que o sucesso dela era só fruto do próprio umbigo, ela desmaiou, ou melhor, ela mergulhou de vez no escuro absoluto, perdendo até a noção de tempo, de espaço, de quem ela era ou do que tinha feito. Ela virou nada, virou pó, virou apenas uma lembrança amarga do que acontece quando a ganância se torna a única guia da vida humana. O relato termina com o amanhecer do dia seguinte, um sol pálido e gelado, entrando por entre as cortinas rasgadas do apartamento. Os vizinhos daquele andar, que já vinham reclamando do barulho de gente arrastando móvel e de uns sons esquisitos de madrugada, chamaram a polícia porque o silêncio que ficou ali era um silêncio diferente, um silêncio que incomodava a alma de quem passava perto.
Quando os homens da lei forçaram a porta de entrada com pé de cabra, encontraram o apartamento completamente vazio de gente, a Júlia tinha sumido, evaporado sem deixar rastro, sem deixar mala, sem deixar rastro de fuga. As únicas coisas que restaram no meio da sala, espalhadas pelo chão imundo de tinta descascada e poeira, eram as cartas do baralho. Centenas delas, todas, com o verso virado para cima, e no centro exato da sala, onde ela estava prostrada antes de tudo acontecer, havia apenas um único objeto sobre o assoalho, o as de paus, cravado no chão como se tivesse sido fincado lá por uma força descomunal. As contas bancárias dela, que antes estavam bloqueadas, foram liberadas misteriosamente no mesmo dia. Mas quando tentaram acessar, o saldo era zero, centavo por centavo. Cada gota de dinheiro que ela ganhou na base da mentira e da exploração do povo simples desapareceu como se nunca tivesse existido. O nome dela foi retirado de todos os cadastros. De todas as redes de internet, ela virou um fantasma, uma sombra, uma lição viva para quem ainda acha que pode brincar com o que é sagrado. O apartamento ficou ali, vazio, leiloado pelo banco. Mas ninguém que morou ali depois conseguiu ficar mais do que uma semana. Porque à noite, dizem que ainda dá para escutar o barulho do sapato de couro batendo no assoalho, o som do estalar de dedos no escuro do corredor e o sussurro de alguém perguntando onde foi parar a promessa que não foi cumprida. Seu Zé não é carrasco, ele é amigo de quem sabe ser amigo. Ele estende a mão para quem tem a humildade de entender que a vida da gente não é um jogo de sorte ou de curso ensinando a ficar rico da noite para o dia. A mão dele que protege é a mesma mão que cobra. A justiça dele é implacável porque ela olha para o que a gente tem no peito e não para o que a gente tem na conta bancária. A Júlia teve a chance dela. Teve a oportunidade de honrar o que foi pedido. Teve a chance de ser grata, mas ela escolheu o caminho da soberba. Ela escolheu o caminho do brilho falso e da luz que cega, e acabou pagando o preço que todo mundo paga quando a ingratidão encontra o dono da balança. Fica aqui o aviso para quem está ouvindo agora, para quem tem a coragem de contar seus próprios causos, que o malandro não dorme, que ele está atento a cada promessa feita em silêncio, a cada aperto de mão selado, no fio do bigode, porque a palavra de um homem e de uma mulher é o que define o tamanho do respeito que eles vão ter na vida e no pós-vida. Quem honra o que fala, caminha na luz. Quem rasga o compromisso, acaba encontrando o vazio, e esse vazio é um lugar onde ninguém, absolutamente ninguém, consegue encontrar saída depois que a porta de ferro se fecha por fora. E a história da Júlia, essa que eu te mandei aqui, é só um exemplo real do que acontece quando a gente esquece que no jogo da vida, a única coisa que realmente vale a pena apostar é a nossa própria integridade. Porque o resto, tudo isso que a gente vê brilhando na tela do telefone, é ilusão passageira que o vento leva no primeiro sopro de verdade que bater na face da gente. Então, preste atenção, cuide da sua palavra, valorize quem te estendeu a mão na lama e nunca, de jeito nenhum, tente enganar quem conhece todos os caminhos que você ainda nem começou a trilhar. Agora você entende por que certas coisas não se brinca? O destino cobra e ele não aceita desculpas. Se você quer continuar acompanhando relatos reais, tensos e que vão fazer você olhar 2 vezes para o escuro do seu quarto, faça o seguinte agora. Se inscreva no Contos do Max e ative todas as notificações. Eu não quero que você perca o próximo relato, porque o que eu tenho guardado para o próximo vídeo é algo que vai deixar você sem dormir por dias. Deixe seu like se essa história mexeu com você e comente aqui embaixo. Qual é a sua opinião sobre quem quebra promessas com o sagrado? Eu leio todos os comentários. Até a próxima e cuidado com o que você promete por aí.